Salve família, vamos para mais um vídeo para essa quinta-feira de Liga Europa e Liga Conferência, 13 de outubro de 2022. E se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sino e deixe o like para fortalecer. Para essa quinta-feira separei apenas palpites pela Liga Europa e Liga Conferência, são 10 palpites com duas opções de aposta por jogo e 2 bilhetes prontos para você estar investindo. E segue nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhete pronto nos stories. O link do Instagram eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa quarta-feira, 12 de outubro, separei para vocês uma lista de palpites para você montar seu bilhete pronto. E pegamos para vocês 2 bilhetes prontos. No primeiro bilhete pegamos uma duplinha, Napoli para vencer o Ajax, venceu por 4-2. E Bayern de Munique para vencer o Vitória Plintz, bateu. Essa duplinha gerou um ODD de 1,80, simulei R$100 e você teve um retorno máximo de R$180. Batemos a nossa duplinha dessa quarta-feira, 12 de outubro. E pegamos aqui no segundo bilhete uma tripla de over 1,5 Barcelona e Inter de Milão, bateu. Over 2,5 Vitória Pilsen e Bayern de Munique, bateu. E over 1,5 Atlético de Madrid e Clube Brugge, infelizmente ficou no 0-0, não batemos aqui essa tripla de over. E se você ainda não é cadastrado na Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize apostas a partir de R$1, saques e depósito via Pix. O site da Mr. Jack vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo, vai lá e faça o cadastro. Esses palpites e muito mais você só encontra no Instagram. O link do Instagram vou deixar fixado no comentário desse vídeo e na descrição do vídeo. Nessa quinta-feira também teremos mais palpites e bilhetes prontos nos stories do Instagram. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos no Telegram. Temos o Elon Palpites, o grupo fechado, e o Elon Palpites, o chat livre. Se você desejar participar de um de nossos grupos, o link eu vou deixar na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quinta-feira, 13 de outubro, de Liga Conferência e Liga Europa. Começando aqui na partida entre AEK Larnaca do Chipre e Fenerbahçe da Turquia. Na classificação do grupo B, o Fenerbahçe é o líder com 7 pontos, em 3 jogos marcou 6 gols e sofreu 3, tem um saldo positivo de 3. O AEK Larnaca do Chipre é o terceiro colocado com 3 pontos em 3 jogos, marcou 2 gols e sofreu 4, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do AEK, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fenerbahçe, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Fenerbahçe venceu jogando em casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 4,50 para a equipe da casa, 1,80 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês Fenerbahçe com empate. Agora na partida entre Betis e Roma, na classificação do grupo C, o Betis é o líder com 9 pontos em 3 jogos, marcou 7 gols e sofreu 3, tem um saldo positivo de 4. A Roma é o terceiro colocado do grupo com 3 pontos em 3 jogos, marcou 5 gols e sofreu 4, tem um saldo positivo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Betis, 25 vitórias seguidas. A Roma, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Betis venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando aqui a 2,62 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Betis, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. A Roma, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E nos últimos 2 encontros marcados entre as equipes, recentemente bateu ambas marcam em todos os jogos. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta para botar no bilhete pronto, na linha de gols, over 1,5. Agora na partida entre Feyenoord da Holanda e Midtjylland da Dinamarca, na classificação do grupo F, o Feyenoord é o líder com 4 pontos, em 3 partidas marcou 10 gols e sofreu 6, tem um saldo positivo de 4.
O Midtjylland é o segundo colocado do grupo com 4 pontos em 3 jogos, marcou 7 e sofreu 4 gols. Tem um saldo positivo de 3. Nos últimos 5 jogos em casa do Feyenoord, vem de 4 vitórias seguidas. O Midtjylland, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 2-2 na casa do Midtjylland. As odds estão marcando aqui a 1,57 para a equipe da casa, 5,50 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Feyenoord para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 2,5. Agora na partida entre Karabag do Azerbaijão e Olympiacos da Grécia, na classificação do grupo C, o Karabag é o segundo colocado com 6 pontos em 3 jogos, marcou 7 gols e sofreu 2, tem um saldo positivo de 5. O Olympiacos é o último colocado do grupo, ainda não pontuou em 3 jogos, marcou apenas 1 gol e sofreu 8, tem um saldo negativo de 7. Nos últimos 5 jogos em casa do Karabag, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Olympiacos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 2, empatou 2. No último encontro marcado entre as equipes, o Karabag venceu fora de casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 1,80 para a equipe da casa, 4,33 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês, na linha de gols, over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Karabag, bateu over 1,5 em 4 oportunidades. O Olympiacos, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 1,5 também em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui Karabag para vencer. Agora pela Liga Conferência, na partida entre Áustria Viena da Áustria e Vila Real. Na classificação do grupo C, o Vila Real é o líder com 9 pontos em 3 jogos, marcou 11 gols e sofreu 4, tinha um saldo positivo de 7. O Áustria Viena é o último colocado do grupo, somou apenas 1 ponto em 3 jogos, marcou apenas 1 gol e sofreu 9, tem um saldo negativo de 8. Nos últimos 5 jogos em casa do Áustria, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. O Vila Real, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Vila Real venceu jogando em casa por 5-0. As odds estão marcando aqui a 1,44 para a equipe do Vila Real, 6,50 para a equipe do Áustria Viena. O palpite que vou deixar para vocês de Vila Real para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui para vocês na linha de gols, over 1,5. Ainda pela Liga Conferência, na partida entre Başakşehir da Turquia e RFS da Letônia. Na classificação, o Başakşehir é o líder com 7 pontos em 3 jogos, marcou 7 gols e ainda não sofreu gol, tinha um saldo positivo de 7. O RFS é o último colocado do grupo com apenas 2 pontos em 3 jogos, marcou apenas 1 gol e sofreu 3, tem um saldo negativo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Başakşehir, ele perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. O RFS, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, empatou 2 e venceu 3. No último encontro marcado entre as equipes, ficaram no empate em 0-0. As odds estão marcando aqui a 1,25 para a equipe da casa, 12,0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Başakşehir para vencer, como segunda opção de aposta para botar um bilhete pronto acima de 1,5 gol. Ainda pela Liga Conferência, na partida entre Dijongard da Suécia e Ghent da Bélgica. Na classificação, a equipe do Dijongard é o líder com 7 pontos em 3 jogos, marcou 4 gols e sofreu 2, tinha um saldo positivo de 2. O Ghent é o terceiro colocado com 4 pontos em 3 jogos, marcou 3 e sofreu 1, tinha um saldo positivo de 2. Nos últimos 5 jogos em casa do Dijongard, perdeu 1, venceu 4. O Ghent, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Dijongard venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando aqui a 3,10 para a equipe da casa, 2,25 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Dijongard com empate, como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols, over 1,5. Agora pela Liga Europa, na partida entre Real Sociedade e Sheriff Tiraspol. Na classificação,
O Real Sociedade é o líder com 9 pontos em 3 jogos, marcou 5 gols e sofreu 1. Tem um saldo positivo de 4. O Sheriff é o terceiro colocado do grupo com 3 pontos em 3 jogos, marcou 3 e sofreu 4. Tem um saldo negativo de 1. Nos últimos 5 jogos em casa do Real, vem de 3 vitórias seguidas. O Sheriff, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou 1. No último encontro marcado entre as equipes, o Real Sociedade venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando aqui a 1.25 para a equipe da casa, 13.0 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de Real Sociedade para vencer. Como segunda opção de aposta, eu vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Agora pela Liga Conferência, na partida entre Balkany e Sivasspor. Na classificação, o Balkany é o líder com 4 pontos em 3 jogos, marcou 7 e sofreu 7, tem um saldo de 0. O Sivasspor é o segundo colocado com 4 pontos, com 4 pontos em 3 jogos, marcou 5 e sofreu 5, tem um saldo de 0. Nos últimos 5 jogos em casa do Balkany, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O Sivasspor, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3. No último encontro marcado entre as equipes, o Balkany venceu fora de casa por 4-3. As odds estão marcando aqui a 3.0 para a equipe da casa, 2.37 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa do Balkany, ambas marcam em 2 oportunidades. O Sivasspor, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, ambas marcam em 3 oportunidades. E no último encontro marcado entre as equipes, bateu 4-3 para a equipe Balkany, ambas marcam. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, como segunda opção de aposta para botar um bilhete pronto acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Shamrock da Irlanda e Molde da Noruega. Na classificação do grupo F, o Molde é o segundo colocado com 4 pontos em 3 jogos, marcou 5 gols e sofreu 3, tem um saldo positivo de 2. O Shamrock é o último colocado do grupo, somou apenas 1 ponto em 3 jogos, não marcou gols e sofreu 6 gols, tem um saldo negativo de 6. Nos últimos 5 jogos em casa do Shamrock, vem de 4 vitórias e 1 empate. O Molde, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, perdeu 1 e venceu 4. No último encontro marcado entre as equipes, o Molde venceu jogando em casa por 3-0. As odds estão marcando aqui a 5.25 para a equipe da casa, 1.65 para a equipe visitante. O palpite que vou deixar para vocês de primeira opção de aposta, você pode pegar Molde com empate, você pode arriscar também Molde para vencer. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Shamrock, bateu over 1,5 em 2 oportunidades. E o Molde, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, bateu over 1,5 em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, um palpite mais arriscado, Molde para vencer. Você pode pegar Molde com empate. Como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na linha de gols over 1,5. Agora passando para os bilhetes prontos que selecionei para essa quinta-feira, peguei aqui para vocês uma duplinha de back, Feyenoord para vencer o Midtjylland a 1.57 e Real Sociedade para vencer o Sheriff Tiraspol a 1.25. Simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$196 com ODD de 1.96. E peguei aqui para vocês uma tripla de over 1,5, over 1,5 AEK Larnaca do Chipre e Fenerbahçe a 1.30, over 1,5 Áustria Viena da Áustria e Vila Real a 1.20 e over 1,5 Real Betis e Roma a 1.30. Essa tripla gerou um ODD de 2.02, simulei R$100 e você terá um retorno máximo de R$202. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!